A Ucrânia fez um ataque em profundidade no território da Rússia, percorrendo mais de 1.000 quilômetros. Pelo menos 8 drones kamikaze atravessaram 1.000 quilômetros no interior do território da Rússia e atingiram alvos na região de Kazan. Kazan é uma cidade bastante conhecida para nós que acompanhamos a questão da geopolítica, mesmo porque em Kazan houve a última cúpula dos BRICS que ocorreu na Rússia, inclusive nesse ano de 2024. Nós temos que a Rússia preside o BRICS e após a presidência russa, o Brasil será, a partir de 2025, o presidente dos BRICS, inclusive a cúpula dos BRICS em 2025 será no Brasil. Nós temos, inclusive, na foto, conforme observamos, justamente o edifício atingindo em um andar bastante alto, parece que é o 31º andar, e pelo que parece também 2 drones atingiram a mesma região no edifício, o mesmo andar nesse edifício em Kazan, uma pontaria bastante precisa da Ucrânia ou uma sorte, né? Ou uma má sorte, uma vez também que há a chamada guerra eletrônica e há uma tentativa sempre de desvio do drone para alvos que não sejam civis ou militares. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia faz isso. Aliás, a Rússia basicamente todos os dias lança dezenas de drones contra a Ucrânia. Tá certo? Pelo menos ali 50, 60, 70, chegando até 100, dependendo do dia, drones, no caso ali os drones Shaheds, sobretudo de origem iraniana, contra o território da Ucrânia, conforme nós observamos. Hoje é dia 21 de dezembro de 2024. Antes de avançar, eu vou pedir para você, não é? Dá o like no nosso canal se ajuda você aqui a entender as questões da geopolítica. E aí, conforme eu disse, dia 21 de dezembro são vários assuntos, sobretudo assuntos de ataques, não é? Nós vemos nos últimos dias ataques intensos entre os dois países, tanto pelo lado da Rússia. A Rússia fez ataques precisos, inclusive intensos, melhor dizendo, contra o território da Ucrânia, em Kiev, a capital ucraniana, no dia de ontem, não é? E tais ataques que a Rússia fez são respostas, segundo a própria Moscou, contra a Ucrânia pelo fato da Ucrânia ter feito ataques contra a região sudeste ali da Ucrânia, na fronteira, não é? Em Rostov, atingindo depósitos de petróleo e tal, não é? Então há um mútuo ataque constante e bem significativo, de parte a parte, Rússia e Ucrânia, repito, né? E ainda ontem mesmo nós vimos a Ucrânia fazendo ataques contra a cidade de Rilsk, no interior de Kursk, tá certo? E muita repercussão, e a Rússia prometendo, sem dúvida, atacar pesado novamente a Ucrânia, enfim. Mas o principal tema de hoje é justamente aí o fato da Ucrânia ter lançado drones contra o território russo, no interior do território em Kazan, 8 drones pelo menos, e nós temos as imagens que mostram justamente os drones atingindo alvos, ok? Edifícios de grande porte, né, bastante significativos e sendo atingidos na sua estrutura. A foto que nós mostramos logo no início aqui do nosso vídeo é justamente de um dos prédios na região de Kazan que foi atingido, tá certo? Então, mais uma vez, é aquela história que eu trago aqui para vocês. À medida que a Ucrânia consegue atingir alvos no interior do território da Rússia, a sensação na sociedade russa passa a ser de que, para lá, a guerra também é no nosso território, porque até agosto, basicamente, de 2023, 24, aliás, a guerra só se dava em território ucraniano. Tá? E agora nós temos cada vez mais a Ucrânia conseguindo atingir infraestrutura dentro da Rússia. Tá? E claro, o agosto é uma data bem marcante, porque foi em agosto que nós assistimos a Ucrânia fazendo uma invasão do território da Rússia. Tá? Então eu vou projetar aqui para nós visualizarmos justamente o vídeo que mostra o momento em que o drone vai atingir esse prédio, não é? No interior de Kazan, que fica, repito, a mais de 1.000 quilômetros de distância entre Rússia e Ucrânia. Vejamos. Nós temos ali...
Então, conforme nós pudemos ver, o prédio, pelo que parece, já tinha sido atingido por um drone, tá? E vem este segundo drone e atinge o mesmo prédio, resultando na paisagem que vemos aqui nesta foto que mostrei logo no início do nosso vídeo, ok? Então nós temos um prédio, as informações são controversas de que seria um prédio comercial, um prédio residencial, enfim, fato é que 2 drones atingem basicamente os mesmos andares dentro do território, no prédio, aliás, no território de Kazan, no interior da Rússia. Há outros vídeos que mostram outros edifícios, inclusive, que são atingidos dentro do território de Kazan, no interior da Rússia, os drones kamikaze fazendo estragos bastante, não é, consideráveis, conforme podemos observar. Pelo menos o efeito psicológico existe, né? E estas cenas nos lembram o dia 11 de setembro do ano de 2021. Vocês devem se lembrar ao que eu me refiro lá quando houve o famoso, não é, 11 de setembro, enfim. Pessoal, mais uma vez aqui, então, projetando para vocês uma outra imagem que mostra para nós justamente um outro drone atingindo um outro prédio no interior de Kazan. Então, conforme dá para visualizar, o prédio também atingido com sucesso aí pelos drones. Agora, os alvos eram esses prédios. O que há nesses prédios? Vamos acompanhar se as informações sobre este ataque da Ucrânia contra a Rússia em Kazan tem mais informações no decorrer do dia, no decorrer da semana, enfim. Aqui nós temos o mundo no mapa, observando com vocês mais uma vez o mapa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós visualizamos lá no horizonte, desde a região de Kharkiv, no território da Ucrânia, a gente tem uma distância de mais ou menos 1000 quilômetros, não é? Certo? Então o drone percorreu 1000 quilômetros no interior até atingir lá os alvos em Kazan. É uma distância bastante considerável. Vejam só, se nós observarmos a distância mais ou menos entre Chernihiv, não é, aqui onde faço essa bolinha, ou Sumy e até Moscou, a distância é de mais ou menos, não é, 500 quilômetros, tá? E aí o território lá do interior, lá da região de, como chama, de Kazan, é uma distância muito expressiva. O comentário da Rússia em decorrência desse ataque se deu através da Maria Zakharova. Maria Zakharova, que é chefe da chancelaria russa, tem declarações já sobre o evento. Segundo ela, Kiev, não é, descarrega sobre a população civil da Rússia a raiva impotente, aliás, pelas derrotas militares significantes. O ataque contra a capital do Tatarstan também é uma espécie de vingança pela bem-sucedida cúpula dos BRICS em outubro deste ano, declarou aí a representante oficial da chancelaria russa, Maria Zakharova. A diplomata também criticou de maneira bastante incisiva o Ocidente a respeito de que a mídia ocidental e as instituições ocidentais não fazem críticas à Ucrânia quando a Ucrânia comete certos ataques pesados contra a Rússia, ainda que atinjam alvos civis. Aliás, ontem, conforme nós vimos, vamos mencionar novamente hoje ainda no nosso vídeo, o ataque que a Ucrânia fez contra o território de Kursk, na região de Rilsk. E ali o ataque acabou resultando em baixas, perdas civis, pelo menos 5, não é? Infelizmente, pessoas sofreram com o ataque ucraniano na região de Rilsk. Pois então, conforme vimos, Maria Zakharova critica o Ocidente e relata o ataque que a Ucrânia fez contra a região de Kazan, né? Eu acho muito curioso, porque nós trazemos essas informações aqui, o pessoal às vezes vem xingar, não, na sua cabeça, que a Ucrânia fez um ataque contra a Rússia, meu amigo, né? Se a chancelaria russa está tratando do assunto, o vídeo não é de inteligência artificial, né? Vamos combinar. A Ucrânia tem conseguido fazer ataques, sim, dentro do território russo, enfim, tá? Agora, tudo isso numa escalada de ataques de parte a parte, conforme nós mencionamos. E mais ainda, não é? Se nós observarmos aqui a estrutura do mapa, importante, vejam só, nós temos aqui a região de Sumy, para nos referirmos ainda ao ataque de ontem, que a Ucrânia fez contra o território aqui,
da Rússia. No caso aqui, nós temos os dois territórios, vejam só, a Ucrânia de um lado, a Rússia de outro. Esta bandeira aqui é a bandeira de Kursk, tá? E o detalhe, a Ucrânia quase dominou esta região de Korenevo, e o ataque que a Ucrânia fez ontem foi contra esta região de Rilsk, tá certo? E houve, inclusive, a Rússia condenando a ação da Ucrânia por tal ataque. Vejam só, a Rússia perante a ONU, a resposta da Rússia ao bombardeio da província de Kursk não demorará a chegar. A resposta da Rússia ao bombardeamento das Forças Armadas Ucranianas sobre a província russa de Kursk, que esta sexta-feira provocou 6 e vários feridos, não demorará a chegar, declarou, no caso, o representante permanente da Rússia, o Vasily Nebenzia, se comunicando ali numa reunião do Conselho de Segurança da ONU. O que acontece? Pelo fato de nós termos o ataque da Ucrânia contra a Rússia na região de Kursk, em Rilsk, na posição noroeste de Koronevo e também da região de Sudzia, que a Ucrânia domina a região de Sudzia, o que nós tivemos foi a Rússia convocando uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU para criticar os ataques que a Ucrânia fez contra o território russo, não é? Trazendo aí, conforme observamos, não é, as consequências bem negativas da guerra quando tratamos das baixas civis, tá? Esta tarde houve um ataque massivo de mísseis contra a cidade de Rilsk, na região de Kursk, a partir do sistema de lançadores múltiplos de mísseis HIMARS. O sistema HIMARS de lançamento de mísseis é de origem norte-americana. Então nós observamos aqui as armas dos Estados Unidos sendo utilizadas pela Ucrânia para atingir o interior do território da Rússia, tá? Durante a maior parte da guerra até aqui, nós tivemos tanto os Estados Unidos, bem como também os países ocidentais como um todo que fornecem armas para a Ucrânia, não permitindo que houvesse o uso de armas de longo alcance, ou mesmo armas ocidentais pela Ucrânia contra o território russo, né? E agora, de maneira crescente, a gente observa o uso por parte da Ucrânia de armamentos ocidentais contra o território russo. Enfim, por isso a convocação ali de uma reunião no Conselho de Segurança da ONU por parte da Rússia, enfim. Outro assunto que anda repercutindo mais ainda é não somente a Eslováquia criticando o governo da Ucrânia em relação à questão dos gasodutos, mas também a própria Hungria. Nós sabemos que o governante da Hungria, o Viktor Orbán, tem uma postura bastante crítica em relação ao modo como a União Europeia apoia a Ucrânia, não é? Só que agora nós temos um jogo virando. Será que é isso? Por quê? A Hungria é um país que recebe gás oriundo da Rússia, né? E esse mapa expressa para a gente aqui da maneira clara, não é? Que tanto a Hungria quanto a Eslováquia são dois países que recebem gás a partir da Rússia, não é? Só que esses gasodutos precisam atravessar o território da Ucrânia para chegar até as regiões da Eslováquia e também da Hungria. E a promessa do primeiro-ministro da Ucrânia é justamente não fazer o trânsito desse gás a partir de janeiro. Não é o acordo que há entre a Ucrânia e a Rússia, tá certo? E os países europeus é o fornecimento de gás, enfim, através dos gasodutos que atravessam a Ucrânia, enfim. Agora, a posição do Zelensky tem sido o seguinte: nós não podemos permitir mais que o sangue ucraniano seja derramado enquanto que a Rússia lucra com isso, certo? Vendendo o gás para a Europa e ao mesmo tempo, certo? Além de vender o gás para a Europa, a Rússia utiliza, portanto, os recursos para empregar na guerra contra a Ucrânia, não é? Então é uma situação razoável se a Ucrânia simplesmente fechar os gasodutos e que a Hungria e também outros países da Europa, no caso a Eslováquia, enfim, busquem outras alternativas de energia, né? Poderiam chamar a Greta Thunberg para resolver o problema energético, né? Se a gente palhaça acha que energia não é algo que se obtém de maneira fácil e barata, não é por acaso que as principais fontes de energias ainda são o petróleo, o carvão e o gás.
Se nós somarmos essas 3 fontes de energia, certamente nós temos pelo menos 75% de toda a geração de energia no planeta Terra. E eu estou colocando o número por baixo, não é? De modo então que o petróleo, o carvão e o gás, apesar de toda, não é, canalice ambientalista que existe, são as principais e únicas fontes de energias que sustentam a geração energética no planeta Terra. Esse é o fato. Né? Por mais que exista aí Marina Silvas da vida falando sobre as questões ambientais, enchendo o saco com isso fora da casinha, né? Enfim, mas de qualquer maneira nós temos uma crise diplomática envolvendo a Hungria, a Romênia, né? E também a Ucrânia por conta dos gasodutos que a Ucrânia não quer continuar fornecendo o seu território para vender gás oriundo da Rússia. Fica difícil a situação para esses países e vamos acompanhar como que se vai desdobrar tal cenário, tal situação, não é? Os gasodutos, além de atravessarem a Ucrânia, a Eslováquia e a Hungria, após a Eslováquia, esse gasoduto ele ainda atravessa toda a Eslováquia, vai até o território da República Tcheca, certo? Depois da República Tcheca, esse gasoduto ainda vai para o território da Alemanha, certo? Então o gasoduto atravessa a Ucrânia, bate na Eslováquia, a República Tcheca vai, né, sair lá na Alemanha e atravessa até a França, né? Uma coisa impressionante assim o tamanho desse gasoduto. Pelo sul, não é? O gasoduto após, não é, passar pelo território da Ucrânia, ele vai para a Hungria e depois da Hungria ele vai para o norte da Sérvia, certo? Até as margens do Mar Adriático, tudo bem? Então são 2 gasodutos importantes que atravessam o território da Ucrânia e abastecem diversas regiões, diversos países no território da Europa, conforme nós sabemos, enfim. Tudo bem? Nós falamos disso aqui ontem, aqui é só para retomarmos o assunto de maneira um pouco mais detalhada. Outro assunto importante é os Estados Unidos condenam o ataque que a Rússia fez ontem contra Kiev, né? Esse ataque acabou atingindo embaixadas, nós falamos sobre isso, e há uma condenação por parte de Portugal, sobretudo, ao ataque que sofreu na embaixada na Ucrânia, embaixada de Portugal, enfim, tá? E mais ainda, o governo de Joe Biden destinará ainda 1,2 bilhão de dólares para a Ucrânia, esse dinheiro a fim de apoiar a Ucrânia militarmente, enfim, tá? Por fim, houve um ataque da Rússia contra a região de Kherson, na fronte sul da guerra, e esse ataque acabou atingindo infraestrutura civil, inclusive um hospital foi atingido, não é? Então, nós temos, infelizmente, a infraestrutura civil na Ucrânia sendo atingida por ataques que a Rússia fez contra o território da Ucrânia. Houve, recentemente, conforme vimos, não é? Um debate a respeito de uma possibilidade de trégua de Natal. A Ucrânia acabou não permitindo que avançasse tal discussão, justamente porque a Ucrânia não tem uma garantia a longo prazo de que a Rússia não vai se rearmar e atacá-la novamente com muita intensidade após o fim de uma eventual trégua, tá? E, infelizmente, é o cenário da guerra que não parece ter fim no atual momento. Vamos continuar acompanhando e torcermos para que, de alguma maneira, haja paz entre a Rússia e a Ucrânia e que se reconstrua, não é, toda a destruição que ocorreu na Ucrânia e que a paz seja assim justa e duradoura. Mas é isso, se você chega até aqui, eu agradeço mais uma vez sua presença, reitero como sempre o convite a você a vir fazer parte da nossa comunidade e, claro, adquira o nosso material de estudos, o nosso e-book sobre geopolítica, o link está na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada. Bons estudos, respeita a geografia, até mais, tchau pessoal.